Bom, nós temos aqui um multímetro. Esse multímetro é importante a gente verificar que existe uma posição de off. Essa é uma questão de segurança e até para que toda vez que você fizer uma medição, em qualquer, por exemplo, aqui está em volts corrente contínua, né? Após o uso, após a medição, você deve voltar à posição de off, para que ele não venha descarregar a bateria e você tenha o quê? Uma medição correta daquilo que você precisa, né? Então, primeiramente, nós temos aqui volts corrente alternada, mostrando aqui um V e um símbolo de tio, onde nós temos uma escala de 200 a 750 volts. Então, se eu for medir uma tomada, que nessa tomada tenha 127 volts, e eu tenho a certeza que a minha rede é de 127 volts, eu posso medir com 200. Se eu não tenho certeza de qual é a minha tensão naquele local, eu sempre coloco uma escala maior, que é uma escala de 750 volts, que é uma escala de segurança, que na maioria das vezes as residências trabalham até com 220 volts. Então ela estaria dentro de uma faixa de segurança. Após a medição, eu volto na posição off novamente. Aqui é a posição de volts corrente contínua. Volts corrente contínua é tensão de bateria, tá? Tensão de geradores, aonde nós temos aqui, por exemplo, de 20, 200 e 1000. Essa tensão de 1000 volts corrente contínua, que mostra aqui um traço e uns tracinhos embaixo, mostra que é volts corrente contínua. Nessa escala aí, quando for fazer uma medição, eu devo sempre o quê? Colocar uma escala maior quando eu não sei os valores, né? Se eu for testar uma bateria, por exemplo, eu sei que ela é 1,5 volts, eu vou colocar ela com 20. Se eu não sei quantos volts eu devo ter, vou colocar uma escala de 200. Se eu acho que é acima de 200, eu posso colocar uma escala de 1000. Fiz esse teste, volto à posição de off. Tá? Vamos ver a escala de resistência. Escala de resistência também eu devo virar essa chave seletora. Eu tenho aqui 200 ohms, 2000 ohms, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms e 2000 kilo ohms. Essa escala de resistência já mostra que é uma escala que tem uma ferradura, aonde um símbolo de ferradura, onde mostra que eu vou testar a continuidade. Quando eu quiser saber o que? Se um fusível está queimado, se uma lâmpada está queimada, se o interruptor está queimado, se está danificado ou não. E essa escala aqui é uma escala que eu posso utilizar também para medir continuidade, tanto de diodo também. Então eu posso virar a escala aqui, ó, assim, de diodo, tá? Onde eu posso testar também continuidade, certo? E essa escala aqui é uma escala de 10 ampere. 10 ampere está lá mostrando corrente alternada. Quando eu precisar medir uma corrente que está saindo de um equipamento, por exemplo, nós podemos dar exemplo de medir uma continuidade de um equipamento que está funcionando no carro, e eu quero saber qual é a corrente que esse aparelho está consumindo. Aí eu vou colocar nessa escala, e agora nós vamos mostrar para vocês como que deve ser colocado os pinos, tá? Então vou voltar novamente à posição off aqui, tá? Iniciar do zero. Primeiramente eu tenho aqui a posição com. Com quer dizer comum. Então nessa posição do comum eu sempre vou colocar o pino preto, que é esse aqui, ó, com, quer dizer o pino comum. Vou colocar ele no primeiro pino daqui de baixo. O outro, ele já está mostrando aqui para mim, ó, V, que é de volts. Ele tem um símbolo aqui de ferradura, que é de resistência elétrica. Tem um MCA, que seria milésimo de ampere. Então eu posso medir também aqui a resistência. Como que eu vou fazer isso aí? Devo colocar o pino comum aqui, para me medir, no caso, né, tensão elétrica, volts corrente alternada.
Continua o mesmo pino na mesma posição para mim medir volts corrente contínua. E continua o pino novamente na mesma posição para mim medir resistência elétrica ou quando eu for medir um diodo. Então, a posição do pino não muda para mim fazer essas 4 medições. Volts corrente alternada, volts corrente contínua e resistência. Só vai mudar quando eu for medir o quê? A corrente que está consumindo num aparelho. A resistência continua, o comum continua no mesmo local e vou passar isso aqui para cá quando eu for medir a corrente de um determinado aparelho até 10 ampere VCD. VCD é volts corrente contínua. Então, quando eu for medir, fazer essa medição, que é super difícil, nem sempre a gente utiliza isso aí, eu vou utilizar isso aqui. Mas, dentro do que a gente mais utiliza no aparelho, nós vamos deixar sempre nessa posição aqui, nesses 2 pinos de baixo. Volts, resistência e milésimo de ampere. E o comum no ponto preto aqui. Bom, após ter feito essa verificação aqui, já colocamos o pino aqui, agora nós vamos fazer uma medição de tensão, para mim saber o que? Qual é a voltagem que está tendo nessa tomada? 127 volts, 120 volts. Então, para mim fazer essa medição, primeiramente eu venho, coloco aqui o com, né, o pino preto, coloco o outro aqui em V, que está aqui, ó, V, resistência e milésimos de ampere, que é o pino vermelho. São os 2 pinos aqui. Após ter colocado isso aqui, eu devo verificar o quê? Qual a escala que eu vou colocar. Para fazer a medição da tomada, é volts corrente alternada. Então, eu coloquei aqui numa escala de 750 volts, alternado, está aqui, tá? Volts corrente alternado, para mim fazer uma medição segura, porque eu não sei se eu tenho aqui 220 volts, se eu tiver nessa tomada aqui 220 volts, e se a escala estivesse nessa escala aqui de 200, eu poderia queimar o aparelho. Então, para não queimar o aparelho, eu vou colocar numa escala de 750 volts. Após estar na escala 750 volts, eu vou levar até a tomada. Isso aqui não tem posição também, né? Aqui na posição, né? E vou fazer o que? A medição lá da 121, 122 volts. Se eu mudar a posição dele aqui, ó, não vai interferir também na minha medição que eu acabei de executar. Tá? Então, independe dele estar o quê? No positivo ou negativo ou fase neutra. Então, fiz a medição, deu 122 volts, tiro, venho e coloco na escala off, desligando o aparelho, né, para que ele não venha descarregar sua bateria.